Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e vamos dar início hoje às nossas aulas sobre trigonometria no triângulo retângulo. Se você não for inscrito no canal e quiser mais aulas como essa, inscreva-se no canal e deixa para mim também um like aí, por favor. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de trigonometria. Esta aula que vamos ver agora é sobre as famosas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Primeira coisa que você pode estar se perguntando: professor, para que essa matéria serve? Pessoal, basicamente, essa matéria vai te trazer ferramentas para descobrir lados desconhecidos de triângulo. Questões que envolvam ângulos, tá? No triângulo retângulo. E que pedem para você calcular lados desconhecidos, essa matéria pode te ajudar. Então, em resumo, basicamente, a grande utilidade dessa matéria é descobrir lados desconhecidos. E um segundo detalhe é o seguinte: vocês têm que estar cientes de que a gente só pode usar seno, cosseno e tangente se o triângulo for retângulo, tá? Não esqueçam desse detalhe. Só posso utilizar seno, cosseno e tangente se ele for retângulo. Ah, professor, mas e se ele não for retângulo? Aí daqui a algumas aulas nós estudaremos a lei dos cossenos e a lei dos senos, que serão ferramentas para triângulos quaisquer, beleza? Então, vamos recordar o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é aquele triângulo que tem ângulo de 90 graus. Esse quadradinho com essa bolinha representa o ângulo de 90 graus. Os lados de um triângulo retângulo, eles recebem nomes especiais. O lado que está em frente ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são conhecidos como catetos. Numa questão que envolve o triângulo retângulo, eu sempre começo identificando a hipotenusa, tá? E aí automaticamente os outros dois são os catetos. Agora precisamos recordar aquela história de cateto oposto e cateto adjacente. Para falar em cateto oposto e em cateto adjacente, a gente precisa estar olhando para um ângulo. Então esse ângulo vermelhinho vou chamar de ângulo alfa e esse ângulo em preto vou chamar de ângulo beta. Aí vamos olhar para o ângulo alfa. O que vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa? O nome já te diz, ó, é aquele que vai estar oposto ao ângulo. Em outras palavras, é aquele que vai estar em frente ao ângulo. Então, o cateto oposto para o ângulo alfa é esse cateto da vertical. Se eu mudar de ângulo, as coisas mudam. Observe. O cateto oposto ao beta, quem que é? Já é o cateto da horizontal. Então, para ficar bem didático, bem fácil, eu vou colocar aqui para vocês. Ó, o cateto oposto é aquele que está em frente ao ângulo. Beleza. E o que vai ser cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele que está ao lado do ângulo. É aquele cateto que forma o ângulo. Notem, o cateto e a hipotenusa formam um ângulo alfa. Então, para ficar bem fácil, eu vou colocar assim, ó, é o cateto que está ao lado do ângulo. Então, beleza, o cateto adjacente a alfa é o cateto da horizontal, já o cateto adjacente a beta é o cateto da vertical. Bem, pessoal, então espero que com essa ideia aqui tenha ficado bem claro e vocês não tenham mais dúvidas em como identificar o cateto oposto, é aquele que está em frente ao ângulo, e o cateto adjacente, que é aquele que está ao lado do ângulo. E agora, momento de muita emoção. Vamos recordar como é que calcula seno, cosseno e tangente. O seno de alfa é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
O cosseno de um ângulo, como é que a gente calcula ele? O cosseno já é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas também existe um outro modo de calcular tangente, que é só dividir o seno pelo cosseno. Então a tangente do ângulo alfa é o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Se você tiver dificuldade em guardar essas razões, tem um macetezinho fantástico para vocês. É essa ideia aqui, ó, soca à toa. O que significa soca à toa? São as iniciais aqui das razões trigonométricas. Repara, o seno é o oposto pela hipotenusa. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o oposto pelo adjacente. Bem, pessoal, então chegamos ao final da nossa aula de número 1 e aí dentro da trigonometria no triângulo retângulo já aprendemos quando podemos utilizar seno, cosseno e tangente em triângulos retângulos, tá? Já aprendemos como identificar o cateto oposto e o cateto adjacente e recordamos aí as razões trigonométricas. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí para mim e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E aguardo vocês na aula 2. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.